E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que ótimos, hein? Muito bom voltar a conversar com vocês e dessa vez, para falar de goleada. Mas quero dizer para vocês que meu pedido a Deus é que proteja, abençoe e oriente cada um de vocês e dizer a realidade. É muito bom conversar com todos vocês. O Ceará bateu o Ferroviário. 5-1 no estádio Presidente Vargas. Esses gols aí que você observa, né? O Pedro Gilmar de cabeça, fazendo seu primeiro gol como profissional. Depois, os gols do Matheus Araújo. O Matheus faz o segundo e depois faz o terceiro. São 2 gols do Matheus Araújo no jogo. 3 no total na competição. Ele empata com o Vina como um dos artilheiros do Ceará nesse campeonato cearense. Uma jogada do Melk, o Luca acaba marcando o 4º gol do Ceará. E depois, o Alano, que tinha entrado já na segunda etapa de jogo, fazendo sua estreia, né, que veio o futebol japonês, precisava de uma adaptação física, passou mais tempo do que os outros atletas, passou essa bola para que Fernandinho chegasse no 5º gol da equipe do Ceará. 5-1, o gol do colombiano Yair Mena foi o gol da equipe do Ferroviário. Só para registrar, realmente, o Ferroviário marcou o gol quando o Ceará vencia por 4-0. Acabou sendo ali um gol de 4-1. A gente vai falar sobre essa vitória, vamos ouvir o técnico do Ceará, o Moza, no seu ponto de vista sobre esse resultado. Falar um pouco do Pedro Gilmar, que marca seu primeiro gol como profissional, um cara que começou lá no sub-13 do clube, então deve ser uma satisfação. Não é à toa que o garoto acabou se emocionando. Vamos falar do Matheus Araújo, que no meu ponto de vista fez a sua melhor partida com a camisa do Ceará, e do Juan Alano, né? Afinal de contas, ele estreou. A gente também vai falar de contratação aqui no vídeo, vamos falar bastante aqui para a gente conversar sobre muitos assuntos. Serão pitadas rápidas, mas muita informação para vocês. Se você já sabe que está gostando do vídeo, então deixa o seu like. Ele é bastante importante, né? Porque joga para cima a gente na plataforma, né? O seu hype joga para cima também. Então like, hype são muito importantes para nós. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, então você vai poder ir lá e fazer sua inscrição. Vá no inscreva-se, clique e depois ative no sininho todas as notificações. Se tem dificuldade, aqui embaixo tem a descrição do vídeo, primeiro link, página principal. Na página principal tem lá inscreva-se, você clica, vira um inscrito na mesma hora e aí vai no sininho, todas as notificações, se teve vídeo novo, ele chega rapidinho para você. Quero deixar a dica de, na hora de você comprar ou alugar um imóvel, a parte elétrica, você sabe, é muito importante. Já pensou? Parte elétrica com problema no seu imóvel? Ela é muito importante e precisa ser analisada com muita responsabilidade. Antes de fechar negócio, é indispensável você fazer uma avaliação elétrica profissional. A 220 volts realiza uma consultoria elétrica para imóveis, identificando riscos, falhas ocultas e possíveis gastos futuros com a parte elétrica. Durante a visita, avaliamos quadro elétrico, disjuntores, possíveis aquecimentos na rede de distribuição, aterramento e a capacidade do imóvel para receber equipamento pesado, como um ar-condicionado, um chuveiro elétrico, algo que você queira colocar, entre outros equipamentos, lá na sua nova casa, no seu novo apartamento. Ao final, entregamos um relatório claro, com fotos e orientações, ajudando você a decidir com segurança ou até negociar melhor o valor do seu imóvel. Evite surpresas depois da mudança. Consulte antes de comprar ou alugar. Lembre-se, a parte elétrica não aparece na visita, mas no final aparece na conta. Então, a 220 volts Soluções Elétricas está à sua disposição para fazer tudo isso. Entre em contato, além dela arrumar toda a parte elétrica do celular, além de você poder fazer a instalação para o seu veículo elétrico, você também vai poder utilizar a 220 volts para avaliar o seu novo imóvel. Entre em contato e tenha certeza de que a segurança elétrica ela não sai caro e precisa ser uma prioridade. O que será que o técnico Moza achou do time dele nesse resultado? A gente vai ver isso. O que ele
pensa da estreia do Juan Alano na equipe do Ceará? Ele também vai falar em relação a isso hoje conosco aqui no vídeo, que a gente vai conversar sobre essa vitória do Ceará, o que ela significa dentro desse segundo turno na competição, e aí o Ceará em busca da sua classificação, já partindo com vitória nesse campeonato cearense em sua segunda fase. Então, vamos a uma mensagem de Primos Motopeças. Quando voltar, a gente conversa sobre tudo isso. Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. Ceará 5-1 para a equipe do Ferroviário. Vamos, enquanto a gente vê os lances, né, os gols da partida, 6 gols nesse jogo, a gente conversa um pouquinho sobre a partida, já abrindo no nosso papo sobre o Pedro Gilmar, né? Ele marca o seu gol. É o primeiro gol dele como profissional, é a terceira partida dele como profissional e ele já marca um gol. E esse gol é importantíssimo, porque esse garoto, primeiro, ele é daqui mesmo, ele é cearense. Segundo, ele chega no clube para fazer uma peneirada aos 12 anos. Ele passa e ele vai fazer parte do Sub-13 do Ceará. A partir daí, o atleta começa a pensar: será que um dia eu seria profissional desse clube? Aí ele passa pelo Sub-15, vai para o Sub-17 e até que chega o momento em que ele, no Sub-20, está próximo de realizar o sonho e vira um jogador profissional. Na terceira partida dele, ele é zagueiro, marca o seu primeiro gol profissional. É a realização, é o início da realização de um sonho de um atleta profissional. Então, Pedro Gilmar conseguiu hoje o início dessa realização e ele recebe uma assistência. Isso significa muito, né, para o jogador, de um atleta que é o principal ícone hoje do clube, que é o Vina. Ele recebe a cobrança da falta do Vina, a assistência do Vina para marcar seu primeiro gol como profissional. Então, Pedro Gilmar tem, nesse jogo contra o Ferroviário, um pensamento, uma lembrança que vai ficar para sempre. É uma memória que ele vai guardar para sempre. O seu primeiro gol como profissional no time em que ele passou 7 anos nas categorias de base desse clube. Só conheceu o Ceará em todos os momentos de categorias de base. Ele é realmente um jogador 100% forjado pelo clube. Então, esse é Pedro Gilmar e ele deixou seu cartão de visitas marcando seu primeiro gol como profissional do Ceará. Depois, o Matheus Araújo marca seus 2 gols. Né? O Matheus marca o segundo gol da equipe do Ceará, faz aí o 2-1 da equipe alvinegra e depois acaba marcando, né, um lance de rebote. Ele marca seu terceiro gol pelo Ceará, o terceiro gol pelo Ceará no estadual, no Campeonato Cearense, o terceiro gol da partida. O Ceará ali fazia 3-0 e encaminhava para um resultado mais elástico dentro dessa partida, desse Clássico da Paz contra a equipe do Ferroviário. Veio aí o segundo tempo, porque o primeiro tempo terminou assim 3-0, veio o segundo tempo, parecia mais protocolar, o Ceará inteligentemente tocando a bola, fazendo a bola correr, fazendo o jogo correr, mas o Ceará consegue achar numa jogada do Melk, já entra na segunda etapa, a bola sobra para que o Luca faça
o quarto gol do Ceará. O Ferroviário estava chegando muitas vezes, só não tinha facilidades de entrar na área, não tinha a pontaria na área, mas o grande problema do Ceará, o defeito no jogo inteiro, foram as bolas altas. E numa dessas bolas altas, o Yair Mena, o colombiano, recebe cara a cara com o Bruno, de cabeça ele consegue encobrir o goleiro do Ceará e faz o 4-1. Daí faltava ao Ceará talvez fazer o gol que fechasse o placar, para não ficar com aquele gosto do gol do adversário, do gol de honra do adversário ser o último. E isso acontece de uma forma bem interessante, porque o Romulo Alano, que está entrando, ele está estreando na equipe do Ceará, entrando pela primeira vez no jogo, faz assistência e cara a cara com o goleiro, o Fernandinho faz um golaço, né? Aquele gol onde você tem a qualidade, mas você não usa para mostrar, você usa por necessidade. Está cara a cara com o goleiro, então a bola por cima do goleiro é uma bola linda e ao mesmo tempo prática. É um lance de beleza plástica e ao mesmo tempo necessário, aonde ele passa pelo goleiro dessa forma com um banho e aí de cabeça marca um belíssimo quinto gol do Ceará, importantíssimo para o clube, 5-1, 4 gols de diferença, importantíssimo para o Fernandinho, que inicia um processo para fazer as pazes com o torcedor que o vaiou muito na última partida do Ceará, neste mesmo estádio Presidente Vargas. Então, ele começa um novo caminho, um novo momento e conta, vocês já perceberam, com o apoio do técnico. O Moza nos falou em relação a isso e nos fala em relação a essa questão dele ter um time que venceu, ser um treinador que gosta, além das vitórias, avaliar o que a equipe fez em campo, mas satisfeito porque houve a vitória e houve uma boa aplicação do time dentro daquilo que ele pediu para esse jogo com o Ferroviário. Assim, uma vitória importante, todo jogo ele é importante, né? Quando você vence dessa forma, óbvio que tem uma satisfação extra, assim, né? Pelo desempenho e pelo placar. Em relação ao Fernandinho, assim, é a terceira vez que ele é meu atleta, né? E o Fernando é um jogador de enfrentamento, de inventividade, de criatividade, então é natural até que ele erre um pouco mais do que outros jogadores de outras posições, porque são jogadas que exigem... o grau de dificuldade das jogadas do Fernando muitas vezes é maior do que em outras posições. Então, foi importante para ele o gol com o passe do Alano, né, que fez a sua estreia hoje. Então, assim, mas coletivamente nós fizemos um jogo muito forte, assim, né? Coletivamente nós fizemos o segundo e o terceiro gol, mostra a força coletiva do nosso time e a parte técnica do nosso time também, né? Que são jogadores que têm um refino importante e ao mesmo tempo eles transpiram também, no sentido de se dedicar na fase defensiva, de cumprir função, então é uma coisa que com certeza já vem sendo construída há alguns anos dentro do clube, né? E aí eu estou, da minha maneira, dando a minha contribuição também. Então, mas com certeza eu já encontrei esse ambiente competitivo, essa ética de trabalho, e isso facilita muito a vida do treinador. E aí prova que realmente esses jogadores eles têm uma relação importante entre eles, e eu acredito muito nisso, porque o ano é longo, os jogos são difíceis, as competições são sempre equilibradas, e aí o coletivo vai sempre fazer a diferença. É claro que nessa análise do Moza, faltou talvez ele falar do grande problema que a sua equipe demonstrou nesse jogo e em outros nesse estadual, que é a bola alta, principalmente oriunda da bola parada, né? Vendo falta, vendo escanteio, e o treinador, a gente viu, ele deve ter percebido que o seu time tem uma certa dificuldade com isso. Uma coisa que, claro, ele deve conversar internamente para consertar, mas se nós vimos, imagina hoje como o treinador ali aborda. A experiência que ele tem e o scout que o clube faz é uma coisa que precisa ser melhor estabelecida. Talvez o posicionamento ele conserte as coisas ou talvez seja necessária a mudança de peças. Numa jogada de área defensiva, você não conta só com os zagueiros. Vão 10 para a tua área muitas vezes, vão 8, vão 9 para a tua área. Então você conta com todos. Então, todos têm que estar afinados para que as coisas deem certo. Então esse afinamento, esse refinamento da marcação na bola parada, ele precisa acontecer. E claro que isso acontece com a continuidade dos trabalhos, deve ser
uma preocupação que o técnico Moza deve ter e, através dela, trabalhar para que seus jogadores tenham um menor número de problemas na hora da bola alçada na área. Vamos avaliar aqui alguns jogadores. Matheus Araújo, para mim, fez a melhor partida com a camisa do Ceará. O Vina, apesar de algumas boas jogadas, um jogador discreto, né? Ele passa uma bola ali para o Pedro Henrique numa puxada de um contra-ataque, olha, um negócio incrível. Mas foram lampejos, foi discreto no jogo, não fez uma grande partida. O Vina, já o Juan Alano, jogou muito pouco, foi um pequeno período ali, mas já demonstrou que tem qualidade, porque a bola que ele mete para o Fernandinho é assim, um cara que tem muita visão. Primeiro, perceber que havia um espaço entre a zaga e o goleiro, que poderia ser aproveitado, e perceber que o Fernandinho é um jogador que tem velocidade para isso, que estava atrás das linhas do zagueiro, como o VAR acabou provando depois. Então, foi bem interessante a gente observar o Juan Alano pela primeira vez. Mas é pouco, recorte pequeniníssimo, apenas nós temos esse momento aí para mostrar que ele é um jogador de qualidade. E daí a gente precisa avaliar o que ele vai fazer nos próximos jogos. Precisa avaliar também como ele será aproveitado, porque no ponto de vista do técnico Moza, ele joga na meia, mas joga no ataque também. Então, onde será aproveitado o Juan Alano, o Moza faz também a sua avaliação sobre a estreia desse brasileiro que nos últimos anos esteve no futebol japonês. Aí do Juan Alano, fico feliz pela estreia dele. O Alano vem de 6 anos no Japão, que é uma exigência diferente da nossa, né? Em termos de treinamento, enfim, ele está se readaptando, né? E aí por isso que ele só fez a estreia dele hoje, que era natural que ele precisasse um pouco mais de tempo para se readaptar. Mas é um jogador que da posição de meia-direita, ali de camisa 8 para frente, joga nas duas pontas, joga de 10, joga de 8. Então é um jogador que vai nos ajudar bastante também. Sobre a importância dessa vitória, o Ceará chega a 3 pontos logo de cara na primeira partida e abre 4 gols de saldo. Isso é importante no grupo, isso é importante lá no final. Lembra o critério de desempate que a gente conversou? O primeiro é número de pontos, o segundo é número de vitórias e o terceiro é saldo de gols. O quarto é número de gols. O Ceará vai se afinando para ter um bom saldo, um ótimo número de gols, pelo que tem feito nas últimas partidas do estadual. E acaba que isso pode ser bem importante para ele ser mandante, se ele chegar à final do campeonato cearense. Então, é algo que a gente tem que levar em consideração. Separei alguns detalhes aqui para a gente conversar. Primeiro, o zagueiro Júlio César foi regularizado na sexta-feira, já estava no banco, não fez sua estreia, mas já é mais um zagueiro à disposição. O Juan Alano fez a sua estreia depois de um período onde a equipe principal jogou ali 3 partidas da primeira fase, porque a primeira partida foi com o Sub-20, e ele estava ali se arrumando fisicamente. Então, nessa primeira partida da segunda fase, ele já faz a estreia, o que significa que ele deve subir uma escadinha até o momento em que vai se colocar à disposição. E aí, o recorte de jogos dele vai nos dar a ideia. Ele merece uma titularidade? Ele vai brigar pela titularidade? Ou ele será apenas uma opção para esse início de temporada? É o Juan Alano e é o futebol dele que vai nos dizer isso aí. O Melk, que já fez sua estreia ali entre os profissionais, foi o único dos 4 que passaram a treinar nessa última semana, eles vieram da Copinha, que já ganharam de cara uma chance do treinador. Olha, o Melk, eu sei, o meio-campo também é um setor que precisa de mais opção, mas ele deve ter mostrado alguma coisa. Não é à toa, o Mozart não ia colocar ele lá só porque precisa de um meio. O Melk deve ter mostrado alguma coisa nos treinos. Tem o volante Pedro Esli, tem o atacante Adriano Bispo e o atacante Enzo. E dos 4, tinha o Melk como um outro dos 4, o Melk ganhou a oportunidade. Deve ter mostrado alguma coisa certamente para o treinador. Vamos falar das contratações? O Mateuzinho foi anunciado oficialmente, emprestado pelo Santa Clara de Portugal ao Ceará até o final do ano. Então,
Para quem achava que tinha novela, a gente sempre disse qual era a situação aqui, mas o futebol é tão louco e volátil que nunca descartei nada, mas não parecia que tinha alguma coisa, a não ser espera de acerto com o esporte. Esperou, acertou com o esporte, voltou para o Santa Clara, jogador do Ceará até o final de 2026, um atleta que pode ajudar muito, e a gente pode, em outros vídeos, conversar sobre isso. O zagueiro Ronald, que é do Maringá, já treina no clube desde a última semana e deve, essa semana, já ser regularizado, porque é um empréstimo oficial, é uma coisa um pouco mais simples do que resolver questões, no caso do Mateuzinho, né, com outro clube, do que resolver percentuais, o caso, por exemplo, do Júlio César, que precisava também de um distrato com o América Mineiro, e do Ceará resolver percentuais com o América Mineiro para trazer o jogador. Então, essa é uma questão que deve ser mais simples, e o Ronald também vai ser mais um zagueiro para o Ceará. O Ceará precisava, a gente conversou sobre isso, né? Só tinha o Éder, de profissional mais experimentado, agora tem o Júlio César, que ano passado jogou 31 partidas na Série B, então conhece a competição já, e agora passou a ter o Ronald também, que vem do Maringá. São 3 opções mais experimentadas, e alguns garotos, né? Já o Ceará mostrou com os seus jogadores, vide aí o Pedro Gilmar, que os garotos também, em momentos onde houver necessidade, podem dar conta do recado. Como é que é o Ceará daqui para frente? Aí? No domingo que vem, o Ceará vai enfrentar a equipe do Horizonte. Esse confronto está marcado para as 6 da noite, aqui mesmo no estádio Presidente Vargas. E no domingo seguinte, dia 8 de fevereiro, o Ceará joga contra o Fortaleza, o Clássico Rei. Esse jogo acontece na Arena Castelão, às 6 da noite. E para você que é sócio-torcedor, ótima notícia, o Ceará é o mandante desse jogo, então você, sócio-torcedor, vai ter direito de acesso sem maiores problemas à Arena Castelão. Amigo, amiga, é sempre muito legal conversar com todos vocês. Meu convite é acompanhar-nos no Futebolês, todo dia, 5 horas da tarde, lá na Band News FM, em 101,7, e também no YouTube do Futebolês. A gente repercute tudo sobre o Ceará, sobre o futebol cearense. Eu estarei lá tentando trazer as informações do Ceará para você. Quero lhe pedir que deixe o seu like, você ficou até agora, obviamente gostou do nosso vídeo, obrigado. O seu like ele é 100% importante para nós, então deixe o seu like, a sua aprovação ao nosso vídeo e nos engrandece. Se você quer compartilhar o vídeo, tem um botãozinho compartilhar. Então, manda lá para o grupo de torcedores do Ceará, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, de escola, de faculdade, e a gente agradece muito por essa ajuda, por essa cooperação. Se você ainda não é inscrito, vá lá no Inscreva-se e inscreva-se no nosso canal para que você seja mais um inscrito em nosso canal. Se você quer fazer a inscrição, mas tem dificuldade, aqui embaixo na descrição do vídeo, o primeiro link te leva para a página principal. Vai lá na descrição, link, primeiro lá, você clica, vai para a página principal, lá tem inscreva-se, você clica, vira inscrito, tem um sininho, você clica e ativa todas as notificações. Assim, toda vez que tiver vídeo novo, você vai estar conosco aqui no canal. Vocês vão ficar agora com os gols dessa partida. O Ceará venceu por 5-1 a equipe do Ferroviário. Vão rever aí, poder rever os gols dessa vitória alvinegra e aquilo que a gente já definiu desde o início aqui do nosso canal, mais uma vez fica combinadíssimo. Se Deus quiser, voltaremos nos próximos vídeos. Até lá!
segundo dele.